Bom, esse ano de 2020 foi um ano em que a gente viveu submetido a uma pandemia, a dificuldade de fazer relacionamento e de debater no plenário, o que dificultou a vida da maioria dos parlamentares. Mas, com tudo isso, a gente conseguiu aprovar alguns projetos de grande relevância na área econômica, na área social, nas relações institucionais entre as esferas de poder e na pauta identitária nós conseguimos aprovar 3 projetos importantes. Na área econômica nós conseguimos aprovar o auxílio emergencial, que foi proposto pelo governo R$200, a gente aprovou no final das contas um auxílio de R$600, o que melhorou e garantiu à população que estava em isolamento a condição de sobrevivência. Conseguimos aprovar o auxílio a estados e municípios e a emenda do Partido dos Trabalhadores ampliou o valor a ser repassado para estados e municípios em R$5 bilhões, né, sendo 30 para estados e 25 para os municípios. A gente conseguiu mais 5 para os municípios. Conseguimos aprovar um projeto de lei que muda a política monetária brasileira, acabando com as operações compromissadas, que significa a emissão de título da dívida pública para tirar liquidez do mercado. Isso pode reduzir a dívida pública em até 20%, o que abrirá, na hora que for concluída a votação, um espaço fiscal de 20% do PIB, o que permitirá fazer investimento para geração de emprego, de infraestrutura, ou seja, para melhorar o cenário econômico do país. Aprovamos as leis contra o racismo, 3 projetos de lei, os marcadores étnicos, raciais, vedando postura discriminatória de agentes públicos ou privados com relação às pessoas negras. Conseguimos aprovar projetos contra o racismo e contra a discriminação de qualquer natureza religiosa, por sexo, gênero e cor, e conseguimos aprovar o projeto de marcadores étnicos raciais para identificar os pacientes pretos que foram acometidos pela Covid. Também nesse período a gente foi capaz de aprovar o substitutivo que regulamenta a aplicação dos recursos do Fundeb, com a aprovação de um substitutivo global no Senado, que voltou para a Câmara e foi aprovado na íntegra, numa ação do Partido dos Trabalhadores, que foi um destaque do PT. Conseguimos evitar o fim do Fundo Social e conseguimos evitar que fosse extinto o Fundo da Cultura, o Fundo da Ciência e Tecnologia, o Fundo Penitenciário, o Fundo de Segurança. Ou seja, essa PEC que acabaria com todos os fundos, o PT, com a sua ação e a sua bancada, conseguiu evitar que esses fundos fossem extintos e com toda a sua memória, toda a sua capacidade de emprestar com transparência recursos, e no plenário impedimos que o Fundo Social fosse extinto. Também impedimos que fosse pautada a PEC emergencial, que faria reforma administrativa, com perda de direito dos servidores, com diminuição de ganho, com redefinição de cargos, criando cargos na estrutura do setor público que não existem hoje, precarizando as relações de trabalho entre o setor público e os funcionários públicos. Conseguimos impedir a aprovação da emenda constitucional 905, que criava a carteira verde e amarela. Conseguimos evitar a aprovação da 927, que era uma medida provisória durante a Covid, que faria mais uma radicalização na reforma trabalhista, e retiramos os artigos que também tratavam de reforma trabalhista na 936. Este ano foi um ano em que o Partido dos Trabalhadores conseguiu, em todas as frentes, ter uma atuação forte, firme, com o envolvimento de todos os membros da bancada do Senado e com redução de danos, né?
no que diz respeito à retirada de direitos e à manutenção de direitos dos trabalhadores e da sociedade que mais precisa. Também, durante a Covid, nós aprovamos projetos de lei que permitia que o usuário do SUS pudesse utilizar leitos de terapia intensiva. Nós derrubamos o veto do presidente que proibia o uso de máscaras em ambientes públicos. Nós aprovamos a lei que determinava que a Anvisa registrasse produtos importados em um prazo de 72 horas para atender a toda a população que estava acometida pela doença. Então, tanto no combate à pandemia, quanto nas questões econômicas macro, quanto nas questões de auxílio emergencial para a população, quanto para estados e municípios e até para os trabalhadores da saúde, que nós aprovamos projetos que garantiam indenização às vítimas da Covid, ou seja, o PT teve uma atuação muito completa em todas as frentes, reduzindo a ação genocida, a ação deletéria do governo Bolsonaro. Isso graças a uma reconexão do Partido dos Trabalhadores com as demais bancadas. Também criamos um novo campo, um novo ambiente de relacionamento que permitiu a gente aprovar ou deixar de aprovar medidas que prejudicariam a população brasileira. O presidente Bolsonaro não tomou praticamente nenhuma iniciativa que reduzisse o sofrimento da população ao longo da pandemia. Pelo contrário, ele estimulou as pessoas a se contaminarem e foi graças aos governadores e ao Parlamento, ao Congresso Nacional, que a gente teve projetos aprovados que diminuíram o sofrimento da população. Um caso emblemático é o do auxílio emergencial, que o governo propunha R$200, o PT propôs um auxílio de um salário mínimo e nós conseguimos fechar um acordo em torno de R$600. Mas, infelizmente, o presidente, depois de aprovado, trouxe para ele como sendo uma proposta dele. Na prática, foi uma proposta feita pelos partidos de oposição e de iniciativa do PT na Câmara e no Senado para aliviar o sofrimento e garantir que tivéssemos o isolamento social necessário para evitar a expansão da pandemia, o que foi registrado. Nós conseguimos conter a pandemia por um período. Depois que nós conseguimos conter, o presidente achou e disse que era de novo uma gripezinha, que isso não tinha importância, e acabou que as pessoas foram para as ruas, se contaminaram, liberou tudo, e a gente está vivendo uma segunda onda com a mesma gravidade, e eu diria com uma gravidade ainda maior para toda a população e para a vida. No final das contas, a gente vive submetido ou estamos submetidos a um governo que é genocida, um governo que não sabe como operar o país complexo como o Brasil, não tem respeito à vida e não toma iniciativas para gerar emprego e renda. Todas as iniciativas que tivemos no Congresso Nacional foram iniciativas dos parlamentares e o Partido dos Trabalhadores esteve à frente de todas as medidas que melhoram a vida das pessoas ou que evitam a retirada de direitos, como as medidas provisórias que nós evitamos que fossem aprovadas, que fariam reformas trabalhistas camufladas. Mesmo no momento de sofrimento da população, o governo insistia em retirar direitos e piorar a vida dos trabalhadores, como fez com a reforma da Previdência. E na reforma da Previdência, nós conseguimos segurar ao máximo e evitar o que foi possível de retirada de direitos e de diminuição da renda da população brasileira mais pobre. Também apresentamos projetos de emendas constitucionais para retirar do teto de gasto a saúde, o investimento, a educação, e apresentamos uma PEC redefinindo o marco fiscal brasileiro e atualizando o marco fiscal brasileiro com os países do bloco europeu, com os Estados Unidos. Isso é muito importante para o futuro e a gente precisa continuar esse debate. Na reforma tributária,
O PT construiu uma proposta de reforma tributária solidária que torna a nossa estrutura tributária mais progressiva, ou seja, quem ganha mais, pagar mais imposto, e todas as propostas do governo, elas vêm para retirar e aumentar a carga tributária daqueles que têm menos força de lutar, que são os mais pobres. Por isso, essa reforma que o governo tenta aprovar a qualquer custo é uma reforma que tem caráter regressivo e vai cobrar mais imposto dos mais pobres. O PT tem se posicionado contra e deve conseguir avanços nesse campo ao longo deste ano de 2021. Depois do golpe na presidente Dilma, em 2016, o Partido dos Trabalhadores ficou isolado, tanto na Câmara quanto no Senado. Este ano, nós conseguimos trazer o PT com muita força e se tornar um dos grandes partidos influentes na pauta e nas deliberações do Senado da República. Ou seja, nós acabamos ou reduzimos o preconceito que nos excluía dos grandes debates e passamos a ter um papel decisivo na hora das votações. Quando o PT se posiciona, ele hoje consegue chamar a atenção das diversas bancadas e a gente consegue ter votações favoráveis àqueles que esperam do partido como o Partido dos Trabalhadores uma posição mais afinada, alinhada com o interesse da grande maioria do povo brasileiro. Isso é uma conquista que não dá para ser medida com esta ou com aquela medida, mas pelo conjunto da obra em função da gente ter se reconectado e ter recuperado o respeito. O PT, dos seus 6 senadores, 4 ficaram entre os 10 melhores senadores pelas avaliações feitas por todos os institutos e instituições que avaliam o desempenho parlamentar no Congresso Nacional. O Partido dos Trabalhadores é um grande, se não o maior instrumento de participação da sociedade na política. Por isso, lembre-se, o PT existe para defender o interesse do povo brasileiro, o seu interesse, aquele que mexe com a sua vida. Foi o PT que mudou a sua vida e é o PT que tem compromisso, porque já fez, de continuar mudando a vida dos brasileiros. A mesa do Senado tem muita importância porque é nela que a gente vai definir as prioridades, avaliar o cenário e abrir o debate com os líderes partidários. Portanto, esse momento é um momento muito delicado para todos nós, que é definir como o PT, enquanto um partido que tem 6 senadores, vai estar representado respeitando o seu tamanho, o tamanho da sua bancada. Nós conseguimos fazer uma negociação em que o PT vai estar na mesa diretora, vai ocupar 2 comissões de grande relevância, que é a de meio ambiente e a de direitos humanos, além de retomar a liderança da minoria e tem a sua liderança da sua própria bancada e a liderança do bloco que o PT participa. Ou seja, todos os nossos senadores terão espaço para melhorar a sua atividade, para dar mais visibilidade à sua atividade parlamentar. Agora, na mesa, a gente vai ter a oportunidade de pautar determinados temas e de trazer para o debate aquilo que está na ordem do dia. A partir do dia 2, nós vamos tentar pautar a volta do auxílio emergencial, vacina para todos com um projeto que obriga a Anvisa a registrar novos imunizantes e o auxílio às empresas, que foi fundamental para garantir empregos ao longo da pandemia devido a emendas do próprio Partido dos Trabalhadores, que obrigou as empresas que vão receber o auxílio emergencial ter o compromisso de manter o emprego. No dia 2, iniciamos a nossa batalha para recolocar o país no eixo do emprego, da proteção à vida e da manutenção do nosso parque industrial e empresarial, que é fundamental para a nossa economia.
Ao longo do ano de 2020, nós criamos relações com diversas bancadas. Relações com a bancada do DEM, relações com a bancada do PDT, relações com a bancada dos diversos partidos, né? E esse grupo de parlamentares foram os parlamentares que deram sustentação, por exemplo, para impedir a aprovação da MP 905, que criava a carteira verde e amarela, que era, na verdade, uma reforma trabalhista que retirava direitos daqueles que já foram bastante prejudicados com a reforma trabalhista feita pelo Temer. Também nós, com este grupo, conseguimos aprovar pautas identitárias importantes contra o racismo, contra a discriminação. Com este grupo, nós conseguimos evitar a aprovação da MP 927, que também era uma reforma trabalhista, e retirar parte daquilo que representava a reforma trabalhista na 936. Além disso, este campo mostrou-se comprometido com a presunção da inocência, que é uma cláusula pétrea da Constituição e que nós não podemos, simplesmente por um casuísmo decorrente da ação de um grupo que está provado agora, que agiu no crime, que é a Lava Jato, acabar com a presunção da inocência por um ato do Legislativo, sendo uma cláusula pétrea. Também é importante dizer que este grupo, ao longo de 2019 e 2020, sempre esteve na defesa da independência do Congresso e principalmente na defesa da democracia. Então isso nos aproximou e isso fez com que optássemos por uma candidatura que, ao longo de 2020 e 2021, assumiu a defesa da democracia, a independência do Congresso Nacional e, principalmente, por preservar o princípio constitucional da presunção da inocência que os lavajatistas, como são chamados, queriam destruir para continuar fazendo lawfare, ou seja, utilizar o judiciário para perseguir e prender e atuar politicamente. A postura da nossa bancada ela não vai mudar, ela vai continuar fazendo oposição firme, consequente ao governo Bolsonaro, que é um governo que não tem projeto para o país, não tem projeto para a geração de emprego, não tem projeto para reativar a nossa indústria, não tem projeto para a agricultura familiar, não tem projeto social para proteger aqueles que estão fora do mercado de trabalho. O nosso partido vai continuar firme na luta dos brasileiros que mais precisam. Óbvio, vamos buscar um entendimento com outras forças políticas para garantir que as nossas pautas sejam aprovadas, mas vamos nos alinhar a todos os partidos que defendam a democracia, a presunção da inocência e a independência do Congresso Nacional. O que eu posso dizer para aqueles que vão me suceder na liderança é de que tem quadros neste partido que merecem e devem ser ouvidos sistematicamente. E uma das pessoas que a gente precisa ouvir o tempo todo é o ex-presidente Lula, pela sua sensibilidade, pela experiência que ele tem e pelo que ele representa de sensibilidade, de entendimento da alma do povo brasileiro. Quem quiser ser um bom líder, ouça o presidente Lula, que vai ter um caminho promissor pela frente na defesa dos brasileiros que mais precisam.